Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Se você é novo no canal e ainda não me conhece, eu sou Paul Barramondes, sou executivo global de supply chain, estrategista de recolocação e transição, e seja muito bem-vindo. No episódio de hoje, nós vamos falar com um executivo muito bacana, um cara que eu tenho uma história que eu nunca tinha visto, de tantos anos nessa indústria vital, eu nunca tinha ouvido falar em algo desse tipo. Quando ele me falou, eu falei assim, cara, que diferente, ele vai contar um pouquinho dessa história aqui pra gente também. Mas antes, eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilha, comenta, que isso nos ajuda a crescer o canal e trazer cada vez mais executivos incríveis, como é o caso do Carlos Martim Albuquerque. Ele é gerente administrativo financeiro, tem uma longa jornada em bancos, empresas, ele vai contar um pouquinho dessa história e vai ser um prazer, uma honra bater um papo com ele. Carlos, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua generosidade em compartilhar conhecimento aqui com a gente. Bom dia, obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, para a gente bater esse papo. É um momento legal contar essa história, um pouquinho da minha vida. Enfim, acho que vai ser proveitoso o nosso bate-papo. Com certeza, cara. A gente bateu um papo previamente. Com certeza. E eu gosto, me considero um story hunter, né? Eu gosto de ouvir histórias e compartilhar histórias. E aí a gente começou a bater o papo, você começou a falar da sua jornada. Eu falei, Exato. Cara, incrível, vamos no podcast contar essa história. Mas eu gosto de começar com a seguinte pergunta. Como é que a área financeira aconteceu na sua vida? Legal. Né? Como é que isso se deu? Como é que se deu essa predisposição aí para essa área que ela é tão importante e tão emblemática também, né? Porque Sim. no Brasil, finanças não é para amadores, né? É verdade. Não é. Isso com certeza, né? Cara, é assim, é uma história até longa, mas eu venho de uma família de engenheiros e arquitetos, né? Enfim, eu tenho bisavô que era engenheiro, avô que era engenheiro, pai que é engenheiro, irmão do meu pai que já é falecido, enfim, que é arquiteto. E aí eu pensei, bicho, todo mundo, né, vai para a área da engenharia. Eu via meu avô fazendo aqueles desenhos nas pranchetes quando era criança, né? Enfim, eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa diferente. E eu lembro que o meu pai, por ser engenheiro, lógico, né, ele só usava terno quando ele ia para as reuniões fora de São Paulo. E eu era pequeno, eu lembro de acordar cedo antes de ver meu pai colocar o terno do casamento, um terno marrom, lindo de morrer, né? E aí ele põe aquele terno marrom, colocava gravata, ia pegar o táxi para o aeroporto, e eu lá, de madrugada, na sala, olhando ele saindo, né? Falar, legal usar terno e gravata. Por quê? Porque era uma coisa diferente, né? E aquilo marcou. Enfim, a área financeira em si, ela veio mais a vontade de fazer, né? Eu sou formado em economia, então ela veio mais no momento da decisão de qual faculdade seguir, né? E o colégio que eu estudava, ele tinha aqueles momentos que os pais iam falar sobre as suas profissões, até para ajudar, né, os adolescentes na época saberem o que cursar, decisão, né? tomar decisão, enfim. E eu lembro que, assim, foi um pai de uma colega de sala, ele era economista e trabalhava na GM. E aí ele começou a contar a história dele, etc. Eu falei, pô, que bacana, né? Primeiro carro, que é uma coisa que, cara, todo moleque adora, né, falar sobre carro. E aí ele começou a falar da parte financeira, do que ele fazia, e brilhou os olhos. Falei, que legal, carro, né, finanças, etc e tal, enfim. E aí eu optei por fazer, né, o vestibular para economia, comecei o curso de economia e logo em seguida, acho que no terceiro mês já apareceu uma proposta para entrar num programa de estágio em banco, né? Eu fui lá, me candidatei, falei, não, vou entrar em banco, né? Aí banco, gravata, né? Aí as coisas vai conectando na cabeça, né? Enfim. E aí eu entrei, eu fiz o processo seletivo, né? Aquelas dinâmicas em grupo. Isso foi em intermináveis, né? Dinâmicas. Isso foi em 2000, né? Começou, enfim. E por incrível que pareça, eu entrei no banco na área de RH. Mas o que eu pensei, né? Eu falei assim, peraí, eu quero entrar em banco, então aonde me puserem, eu entro. Estando lá dentro, eu me viro, né? Enfim, entrei na área de RH, trabalhava, eu era estagiário das gerentes que atendiam as áreas, enfim. E aí eu fiquei só 3 meses nessa área, porque logo em seguida apareceu uma vaga de estágio para a controladoria do Banco de Atacado. Enfim, aí eu falei, é agora, né? Me candidatei na vaga, enfim, entrei e lá comecei a minha carreira realmente dentro da área de finanças, então fazendo cálculos de mesa de equities, mesa de trading, olhando todas as operações que o pessoal fazia. Então, assim, ali foi uma escola, né? Então, assim, foram 5 anos, fui efetivado e aí, enfim... Foi evoluindo, né? Fui evoluindo dentro do banco, né?
E foi uma grande escola, né? Eu falo que trabalhar em banco, cara, principalmente banco grande, né? Também já trabalhei em banco pequeno, vou contar isso um pouquinho mais para frente, mas é uma escola, você aprende muito, né? E realmente, para quem gosta do mercado, brilha os olhos, né? Então, assim, você fica realmente magnetizado pelos números, a quantidade de dinheiro que rola para cima e para baixo, né? E é uma coisa que você, como estagiário, você não tem muita noção, né? Enfim. E aí foi quando eu comecei realmente o gosto pela área financeira. Depois eu saí de banco, saí do banco, fui para uma empresa de franquias, né? Então, assim, a minha carreira profissional ela é voltada para a área de finanças e para a área de franchising, né? Então, assim, eu já trabalhei em 3 segmentos de franquia, já trabalhei em 3 bancos diferentes, enfim, e foi assim que a mecânica financeira tomou conta do coração. Que bacana. E deixa eu fazer uma pergunta em relação ao início da sua carreira. Claro. Você está na faculdade, normalmente a gente é novo, tem vontade de fazer, quer fazer acontecer, tá com aquela vontade, mas o banco ele é visceral, né? Até hoje. Até eu hoje, conheço, cara. Eu tenho muitos amigos que trabalham em banco e assim, Sim. cara, é visceral. Logo no início da carreira, como é que foi isso pra você? Era algo que você esperava? Não. Essa visceralidade do banco? Ou você chegou e deu aquele assim, cara, agora eu preciso me ajustar? Porque você tá aprendendo numa velocidade que normalmente não é comum no mercado, porque supõe-se que você começa a carreira e você vai, né, devagarzinho aprendendo, e já no banco o negócio acontece desse jeito. Como é que foi isso pra você? Cara, é muito rápido, realmente é uma coisa que você, eu particularmente não esperava. Primeiro porque eu não conhecia ninguém que era da área financeira, né? Porque por parte de pais são todos arquitetos e engenheiros, né? Que atuam na profissão, e aí depois você descobre que hoje vários que se formam em engenharia estão trabalhando em banco, né? Exatamente. Conheci vários engenheiros, enfim, que já trabalharam comigo, e por parte de mãe, professores e jornalistas. Então, assim, eu não tinha ligação com ninguém, né? Então, realmente foi uma coisa frenética, né? Você entra ali e o nível de aprendizado ele tem que ser muito rápido, né? Então você não tem tempo de respirar, de verdade. Isso, inclusive, que eu falo, isso atrapalhou a minha faculdade. Porque, assim, quando você é estagiário, ok, você vai, né? Enfim, não é como são os estágios hoje. Eu até brinco com quem já foi estagiário meu. Eu falo, cara, você não sabe como era ser estagiário no começo dos anos 2000. Então, nessa época você não era estagiário, não né? era. Na verdade, você era um colaborador. Exatamente. Que o status era... Você tinha um título de estágio, mas no final das contas você era o analista ali, o negócio normal fazendo acontecer. Como qualquer outro, né? Então, assim, eu cheguei a trancar a faculdade, né? De tanto que eu realmente trabalhava. Isso eu não recomendo para ninguém, né? E falo inclusive para os meus filhos que eu jamais vou permitir que eles façam isso, né? Parar o estudo por conta do trabalho, mas enfim, isso acabou me trazendo um conhecimento muito grande, né? Óbvio que depois eu tive que voltar para os estudos para terminar, mas de qualquer forma isso atrapalhou. Naquela época atrapalhou porque o trabalho era muito frenético, né? Porque assim, muita gente acredita e entende que o bancário é aquele que trabalha das 10 da manhã às 4 da tarde, que é o horário de abertura de agência. Que é o expediente bancário. Nas pontas acontece muita coisa que o pessoal não sabe. Exatamente. Né? Então, assim, na época, o banco que eu trabalhava tinha mais de 5 mil funcionários. Né? Então, assim, é muita coisa. Você para pensar, enfim, e são aquisições que acontecem uma atrás da outra. Então, assim, você na época tinham bancos que vinham do Rio Grande do Sul, que estavam vindo do Rio de Janeiro, né, que haviam sido adquiridos pela instituição, e aí você começa a conhecer a mentalidade das pessoas por regionalidade. E isso é uma coisa fantástica no Brasil. Eu digo que o Brasil não é um país, é um continente. Né? Porque você, com cada pessoa que você fala, você vai descobrindo coisas novas, formas de lidar com as situações. Então, realmente, cara, é frenético demais o mundo do mercado financeiro. Nossa, que bacana, cara. Eu sou fascinado por esse mundo financeiro, mais por acompanhar desde cedo filmes. Tive a oportunidade de fazer entrevistas em banco, mas acabei indo para a indústria porque eu não tinha mesmo aptidão para ser um bancário que é realmente muito frenético, né? É verdade. Assim, você não respira. Você não respira, exato. Remunera bem, sim, né? Até mais do que a média do mercado. Sem dúvida. Mas assim, que você tem que manter ali um equilíbrio, tentar manter um equilíbrio que às vezes não é possível nos bancos, né? Exato. E aí você foi evoluindo na carreira, saiu de bancos grandes, foi para bancos menores, saiu até do estado. Então como é que foi entender
esse ambiente financeiro em diversos locais. Segmentos, Porque, né? assim, um banco grande, ele tem uma estrutura, como eu Sim. digo, é um Titanic, né? Exato. Aí você vai para bancos menores, que tem processos diferentes, é um pouco mais rápido. Como é que foi isso na sua carreira? Cara, foi assim, entre sair de banco grande e ir para um banco pequeno, né, que eu fiquei basicamente 6 anos nesse ramo de franquias, eu aprendi bastante também, né? Eu tive um diretor que era americano, e assim, o americano ele tem uma forma diferente do brasileiro de fazer liderança, né? Isso é fato. E foi onde eu aprendi realmente de que o que eu precisava olhar além dos números, né? Que é olhar as pessoas. Então, assim, esse foi um processo muito grande de aprendizado, onde eu realmente entendi que eu gostava de lidar com gente, né? Eu já tinha mais ou menos essa ideia de ser executivo, de liderar times, mas é só quando você realmente tem um mentor ou um coaching, enfim, como a gente quiser denominar, que eu realmente entendi qual era a minha função, né? Para que eu estava, digamos assim, no mercado. E aí, quando eu saí dessa empresa de franquias, eu fui convidado para trabalhar em Recife, num banco pequeno, né? Um banco um banco familiar, né? E aí eu recebi essa proposta exatamente por quê? Porque eu tinha tanto a parte bancária de controles, né? Quanto também a parte de franquias. E esse banco ele atuava nos 2 segmentos, né? Então era um banco de investimentos e captação de recursos locais ali no estado de Pernambuco, e eles também tinham uma rede de franquia, né? Que era basicamente uma loja, né? Que tinha prateleira de produtos bancários que eles vendiam e também recebimento de contas. Então assim, eu saí do mundo do banco de atacado, né? Da parte de controles de operações de grande porte, para o mundo de franquias, que já é uma coisa de varejo, né, de serviços, e fui para um banco que tinha as 2 coisas. Então, assim, foi um novo aprendizado, né, porque eu comecei a lidar com essas lojas franqueadas, né, que arrecadavam contas, então eu comecei a entrar em processos, meios de pagamento, né, Corban, e aí comecei a entender um pouco do mundo do varejo bancário, né, então, assim, foi outra escola. Que é um universo à parte, né? O varejo bancário é completamente diferente de banco de atacado. Do banco de atacado. É um mundo diferente. A forma de falar, a forma de você conduzir as situações, conduzir os problemas é completamente diferente. Isso é fato, né? Então, assim, foi um processo onde eu aprendi a ter contato com transportadora de valores, coisa que, enfim, você sabe que existe, mas ao mesmo tempo você não sabe como funciona, né? Você entrar dentro de uma transportadora de valores e você vê pilhas e pilhas e pilhas de dinheiro. A La Casa de Papel, né? Você abre o cofre. Cara, exatamente. A La Casa de Papel. É um negócio frenético. Você entrar numa transportadora de valores, a questão da segurança, etc e tal. E aí, assim, eu tive bons contatos lá que realmente me mostraram como funcionava esse mundo do varejo bancário, né? Afinal de contas, nós não éramos uma agência bancária. Eu não posso dizer que era uma agência bancária porque é um mundo diferente, né? A agência tem N seguranças, você tem que ter a validação do Banco Central, da Polícia Federal, diferentemente de uma loja, né, que arrecadava dinheiro, mas enfim, eu tinha o dinheiro rodando ali. Né? E dinheiro, quando a gente fala, é dinheiro mesmo, papel, né? É nota. Que é diferente nota sobre do nota. banco que trabalha com operações, né? Exatamente, nota sobre nota. E assim, até pelo público que era atendido por essa rede, era um público de idosos, né, e classe C, D e E, não bancarizada. Ou seja, é aquele brasileiro que não tem a familiaridade de usar, hoje um Pix, naquela época não existia, mas enfim, fazer um pagamento pelo internet bank, até porque a pessoa não tem computador, não tem acesso, né? Então ela pega o boletinho, põe embaixo do braço e pega o dinheirinho ali, o dinheiro amassado mesmo, que está no bolso da calça, e vai pagar a conta, e fica horas na fila para pagar a conta, porque ele prefere pagar na loja, porque ele sabe que se ele for na agência bancária, ele vai seguir aquele mesmo rito, né, de fila, de passar na porta giratória, enfim, que realmente acaba atrasando um pouquinho o processo, né? A gente vê filas homéricas em agências bancárias, principalmente em dia de pagamento de aposentado. Até hoje, né? Até hoje você tem isso. As lotéricas também você vê ali, em dia de pagamento, as filas são enormes. Enormes, né? Enormes. E isso eu vivenciei também na outra instituição, depois eu conto mais para frente. Mas, enfim, foi um aprendizado muito legal. E, ao mesmo tempo, também tendo aquele controle de tesouraria, então eu fiquei um período do tempo cuidando da operação dessas lojas, né, montando toda a parte de tesouraria, de arrecadação de numerário. Aí você entra no mercado de interbancário, né, ou seja, todas as instituições elas têm esse recurso em papel.
e elas se ajudam, né? Então, assim, eu não tinha ideia como é que funcionava. E como é que essa ajuda? Então, assim, vamos dizer que um banco grande, ele tá com recurso guardado na tesouraria, né, da transportadora, isso custa caro, Sim. tá? É uma operação muito cara, carro forte, pagar o seguro. Toda a infraestrutura que a empresa tem que manter para garantir ali, cara, é absurdo. Exatamente. Então, assim, é um dos custos operacionais mais altos que os bancos têm, né? Que esse transporte de numerário para cima e para baixo, que é tudo terceirizado com as transportadoras, né? Nenhum banco, o único banco mesmo que guarda dinheiro é o Banco do Brasil, porque ele guarda esse dinheiro porque ele é o custodiante do Banco Central, né? O Banco Central, ele basicamente aluga esse processo dentro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é remunerado para fazer essa guarda dos valores, né? O Banco Central também faz, né? Mas esse trâmite todo, ele acontece sempre dentro dos CERETs. Os CERETs são essas mega agências do Banco do Brasil que fazem todo esse trâmite de numerário. Então, assim, eu, por exemplo, eu sempre recebia dinheiro, então eu sempre tinha numerário sobrando na minha tesouraria, e os bancos precisavam para alimentar, por exemplo, a Caixa para colocar na lotérica, ou o Santander, o Bradesco, o Itaú para colocar nas suas agências. Então eu sempre entrava no mercado, aí você começa a fazer os contatos com os demais representantes dos bancos e fala, ó, amigo, eu tenho esse dinheiro aqui, você precisa? Preciso. Então ele fazia a transferência eletrônica, né, para a conta corrente do banco, sim, e eu entregava para ele em valores, né, para ele poder usar o dinheiro. Então, nesse processo, eu conheci muita gente de diversas instituições, né, que eram demandantes de numerário, né, e eu tendo esse numerário para passar. Porque quando você não tem para fazer no mercado interbancário, você precisa sacar. E aí esse saque você faz via Banco do Brasil, né? E isso custa mais caro ainda. Você paga uma taxa, né, que é a taxa do custodiante, com a remuneração para você estar sacando. É diferente de você utilizar o seu cartão de débito, por exemplo, e num caixa eletrônico sacar. Você não tem ideia que também não é de graça, né? Não é de graça. X saques que você não paga, né? Exatamente, a partir dali exatamente. E isso é uma operação também muito custosa para o banco. Tá? Então, assim, nada é de graça. Não adianta achar que, porque é banco, tem dinheiro, é rico. Não é bem assim que a coisa funciona, né? As despesas operacionais de banco são altíssimas, né? E você realmente precisa sempre criar ideias para fazer com que essa despesa seja menos onerosa, né? Para quê? Para que você não jogue isso numa tarifa para o cliente. Entendeu? Então, assim, são coisas bem... São ideias, assim, cara, e você vai conhecendo e vai entrando, e aquilo vai te dominando, você fala, não, eu quero conhecer mais, incrível, quero conhecer né, mais. Cara? É muito, cara, é apaixonante, verdade, né? Muito, muito mesmo, realmente. Para quem gosta, né, e aí o pessoal fala, mas Carlão, você entrava lá na transportadora e via o dinheiro, aí vai dar índole de cada um. Para mim ali era um pedaço de papel, entendeu? Um pedaço de papel. Mas, por exemplo, quem entra lá dentro, você não pode entrar com celular, você passa por portas de segurança, de ferro, pesadas, o cofre mesmo, a caixa forte, enfim, cara, é um mundo maluco, muito louco. Cara, que fantástico. E eu já conheci diversas transportadoras, e cada uma tem a sua particularidade de como funciona. Eu conheci pessoas que trabalharam nessas transportadoras e eles diziam quão complexo. Muitas vezes as pessoas que trabalham na empresa não tem acesso. Um pequeno pedaço ali, algumas pessoas, mais a segurança totalmente restrito, e que você trabalha na empresa, mas você não vê o dinheiro entrar ou sair. Não vê. Então, assim, e realmente, cara, você vê até os fiéis são aqueles homens que andam no carro forte, né? E você vê o quanto a vida deles ela é estressante, né? Enfim, trabalhando lá em Pernambuco, em Recife, eu vi histórias homéricas de assaltos, né? Nas estradas, enfim, cara, de explodir o carro forte igual uma couve-flor. Caraca. Cara, é assim, é surreal, de verdade. E aí você entende o quanto o crime organizado no Brasil, ele é poderoso, infelizmente, né? Porque ele vai atrás das rotas, sabe qual é o carro que está com mais recurso, com mais dinheiro, e ele simplesmente para no meio da estrada e explode o caminhão, né? Enfim. Cara, são histórias... É complicado. Trabalhar com dinheiro é bem difícil. Não é fácil mesmo, porque o cara tá ali dentro do carro forte, imagina a vida dele, que assim, a qualquer momento, numa esquina, alguma coisa pode acontecer. E o cara tem família, ele sai, ele é pai de família, né? Enfim, aí você vê, o cara lá tá com 38 ou tá com uma espingarda, e os bandidos estão com um fuzil. Metralhadora, entendeu? Fuzil. Metralhadora, fuzil, enfim, é triste, né? Saber que a gente tem, óbvio, isso não é uma particularidade brasileira,
né? Não, Isso tá no mundo todo. É que aqui tem um pouquinho mais, um pouquinho mais do que o normal, exatamente. Mas também não dá pra... A gente é um continente mesmo, exatamente, né? Então não dá pra falar que... E assim, o que acontece, por exemplo, no sertão do nordestino, não é a mesma coisa que acontece aqui, mas houveram, por exemplo, teve um assalto até meio que famoso na Brinks, em Pernambuco, e quem assaltou foi um pessoal de São Paulo. Eles montaram todo o esquema dessa operação para ir lá em Pernambuco para assaltar a Brinks, que é uma das transportadoras que atende os bancos, né? Enfim, então assim, você começa a vislumbrar isso, e quanto mais você conhece, mais você quer. Então assim, você está o tempo inteiro consumindo, né? E aí você comentou na apresentação aquela questão que eu te contei. É isso que eu quero falar com vocês. Eu converso com muita gente, eu falo, cara, isso aqui é MBA de graça, porque ao conversar com o Carlos, do nada eu me deparo com uma informação, tava, né, olhando o LinkedIn dele, Sim. Piloto de reserva. Eu falei, peraí, piloto de reserva o quê? Ele de pilota caça, alguma coisa assim. E aí eu fui perguntar para entender um pouquinho o que era piloto de reserva. E eu não fazia ideia que existia essa função. Carlos, por favor, explica pra gente o que é ser piloto de reserva. Então, é um barato, porque assim, eu já conversei com gente de várias instituições financeiras, e aí quando você fala sobre essa posição, o bancário não sabe o que é. Né? Então, assim, eu também não sabia. Né? Então, o diretor na época do banco falou, Carlão, vem aqui que a gente só está com um piloto, né? E nós precisamos ter dois, porque, enfim, você vai acompanhar toda a carga do sistema bancário, né? E ele começa às 6:30 da manhã e vai até às 6:30 da tarde, né? E é extremamente estressante essa posição. O piloto de reserva, ele nada mais é do que o homem que controla todas as entradas e saídas do caixa do banco. Então, assim, todas as mensagens. Por exemplo, você manda uma TED da sua conta, né? É óbvio que as instituições grandes, elas têm sistemas automatizados, ela tem mais do que um piloto de reserva, porque cada piloto controla um tipo de operação, mas uma instituição pequena é um só. Então, você precisa de uma TED. Mesmo que você faça no seu aplicativo, ou que você faça no Internet Bank ou na boca do caixa, essa mensagem ela vai entrar por todos os sistemas do banco, vai debitar, né, a sua conta corrente. Para quê? Para que esse dinheiro saia do caixa do banco e seja destinado para o caixa do banco, né, onde você pediu a transferência. E você tem uma pessoa, né, que controla isso. Isso é tudo monitorado pelo Banco Central, né? Você tem sistemas que controlam, mas você tem a pessoa que vai lá e fala assim, eu tenho esse dinheiro, né? Porque não é porque você tem na sua conta corrente que o banco obrigatoriamente tem esse dinheiro disponível no caixa, né? No caixa seria assim, ter o dinheiro, digamos assim, em papel, né? Para poder tirar, vou tirar da minha conta e jogar para outra conta, entendeu? Você tem esse dinheiro, pode estar aplicado em títulos, em N operações, né? Porque o banco vive de quê? É do spread, ou seja, é o dinheiro que eu capto para o dinheiro que eu vendo para o outro cliente. Então, alguém tem para me emprestar, né? E eu remunero esse cliente pelo valor que ele está confiando em mim, né? E eu pego esse dinheiro e empresto para outra pessoa que está precisando, né? E aí eu vou cobrar essa remuneração. A diferença desses valores do que o banco vive. Ou seja, se você acha que se você tem medo de investir, você já está investindo com o dinheiro na conta. Alguém já está fazendo isso. Exatamente. A diferença é que o piloto de reserva vai dizer, opa, peraí, vou tirar do investimento aqui e vou jogar para o banco porque você está pedindo agora. Exatamente. Então não fique com medo de investir, invista. Exatamente. Então, assim, é tudo muito monitorado, tudo muito controlado. O piloto de reserva, ele tem a chave do banco, a chave do cofre do banco. Então, assim, é uma responsabilidade altíssima, porque você tem toda a carga horária que você precisa responder dentro do SPB, que é o Sistema Brasileiro de Pagamentos, né, que é o sistema eletrônico, ou seja, de todas as transações e pagamentos e títulos, etc. e tal, que vão para cima e para baixo, e também as aplicações, né? Então, assim, são N sistemas que você precisa controlar, né? Mais a tesouraria do banco, que realmente é esse valor que você tem ou não tem. E na época, cara, o André, que era o piloto, né? Hoje ele é meu amicíssimo, a gente trabalhou junto de novo, e ele foi um professor para mim, porque assim, ele sempre foi uma pessoa fechada, né? E aí eu usei aquele meu perfil de liderança para conseguir chegar e começar a pegar as coisas dele, e ele foi me explicando, e é um mundo, cara, fantástico, de verdade. E como é que...
Curiosidade, pessoal, como é que você dormia nessa época? Porque Não você dormia. tinha tudo na mão ali. Tudo. Qualquer coisa podia tava na acabar com a sua carreira. minha carreira, com o banco, com o cliente, qualquer coisa. Uma operação errada, cara, você simplesmente acaba com o banco, acaba com a instituição. Se você hoje acha que você trabalha sob pressão, você precisa ouvir o que o Carlos tem para falar. Você imagina você ter o banco, as pessoas e a sua carreira por um botão que você apertou de forma errada, ou um valor, alguma coisa que você fez, pode simplesmente acabar com tudo. E é dificílimo reverter isso, cara. Exatamente. Então, como é que você lidava com isso? Como é que isso afetou sua vida? Cara, isso afetou bastante, não vou mentir, porque foram momentos de grande estresse, principalmente na primeira vez que o André saiu de férias, eu fiquei sozinho na posição. Nossa. Então, assim, você precisa chegar muito antes para saber se todos os sistemas estão online. Porque não é simplesmente, caiu o servidor, o banco parou. Não, você tem que ter contingência, né? Isso são regras do Banco Central, tem vários normativos que falam sobre essa questão. Então, eu chegava no banco mais ou menos entre 4h50 e 5h20 da manhã, porque eu precisava ter no mínimo 1 hora para testar todos os sistemas, as comunicações que precisavam acontecer entre os nossos servidores, os servidores do sistema que faz a comunicação com o Banco Central e o Banco Central me respondendo para saber se eu tinha que entrar em contingência ou não. Então, assim, por diversas vezes eu vi o sol nascer. Né, eu ficava no escritório e o sol aparecendo ali na minha janela, eu vendo o mar, né, porque era perto do mar, lá da Praia de Piedade, enfim. E é um negócio muito louco, cara. Realmente é muito estressante. Eu fico imaginando. No começo, a adrenalina vai a 1000, o coração fica disparado, você fica com medo de errar, porque você não pode errar, entendeu? É basicamente você pilotar um avião. Se você pilotar o avião errado, você der o comando errado para a máquina, óbvio que tem os computadores que podem reverter isso, mas um comando sem o piloto automático ligado, derruba o avião, entendeu? Ou seja, vidas dependem de você, sendo um piloto de avião, e toda a parte financeira da instituição e dos seus clientes dependem do piloto de reservas, né? Óbvio que você tem, os grandes bancos têm compliance, tem auditoria, enfim, tem N coisas, mas num banco pequeno, naquela época, era tudo manual. Então a gente tinha planilhas para controlar o caixa e o sistema que a gente fazia, cadastrava as operações, enfim, ia seguindo toda a carga horária, né, para responder o Banco Central e as demais instituições. E aí, então, eu chegava no banco 4h50, 5 horas da manhã, saía por volta das 6h30, que é quando o mercado realmente fechava, né? O mercado que eu digo do SPB, né? Das transferências do dia. E aí eu ia para casa. Abria seu uísque para poder relaxar depois. Quem me dera. Abria o notebook e fechava o sistema de conta corrente. Ou seja, nem o esquinho dava tempo ali. Não, cara. Então, toda vez que o André saía de férias, realmente era um estresse frenético. Mas assim, cara, eu gosto disso. Eu amo desafio, né? Então, quanto mais desafio eu tenho, mais empolgado eu fico para querer aprender e para querer fazer a coisa realmente acontecer, fazer a coisa certa, porque o senso de dono em mim, ele é muito aguçado. Então, para mim, eu não estou prestando serviço para uma instituição, eu estou prestando serviço para minha empresa. Ou seja, é como se eu fosse o banqueiro, né? Então, se você tem esse senso aguçado, você realmente está preocupado em fazer a coisa certa, né? Por quê? Porque você tem todo o Banco Central monitorando. Então, qualquer coisa, se você atrasava, por exemplo, 3 minutos para responder uma transação, me deu uma dor de barriga, eu fui no banheiro, coisa rápida. O seu telefone já tocava. Era o Banco Central te ligando e falou assim, você não respondeu no time. O que aconteceu? Nossa. Por quê? Porque ele está preocupado realmente se você tem aquele recurso ou não para honrar as transações, né? Porque senão o Banco Central vai lá e faz uma intervenção, né? É fato, é assim que funciona o negócio. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem um Banco Central muito atuante. O sistema bancário brasileiro é espetacular. É espetacular. Né? A gente está exportando o Pix agora. Exatamente. Né? Tá exportando né? Pix então, agora. assim, nós criamos o Pix aqui, que é uma outra perna do SPB, né? Então, você imagina, o cliente faz ali a transação, o limite que ele quer, a hora que ele quer. Só que para essa operação acontecer, o banco tem que ter um caixa reservado para isso, né? Então, hoje com o Pix, você tem o caixa de Pix, ou seja, o valor que você faz provisionamentos, né, para essa operação do Pix, que ela é 24 horas por dia, né? Então, essa transação, o piloto de reservas, ele acompanha para ver se o sistema está ali funcionando ou não, mas ele não dá os comandos, porque é instantâneo. Por que é instantâneo? Porque você faz esse crédito na conta virtual,
né? E aí o Banco Central é que controla as entradas e saídas entre um CPF ou outro, CNPJ ou outro, enfim. Então, assim, foi criado um sistema muito complexo, né? Que foram vários testes para fazer isso realmente entrar, porque você tem que ter o controle contábil, o controle da conta corrente do cliente, você tem que ter esse recurso ali no Pix para acontecer. Eu vou usar uma metáfora. Imagina uma máquina para você sacar dinheiro, um ATM, sem o dinheiro. Você entra lá, pede o saque, ele debita da sua conta corrente e a máquina tem que fazer o quê? Ela tem que cuspir o dinheiro. Exatamente. E se não tiver o dinheiro? Ela faz a operação e fala assim, ó, eu não posso concluir a sua transação. Então imagina você mandando um Pix e o banco não tem esse recurso nessa conta, né, que transaciona as operações de Pix, não tem como, simplesmente a operação não acontece. Né? Cara, espetacular, cara. Cara, é um mundo... espetacular. Cara, é um mundo... E de toda essa sua jornada na área financeira, qual foi a principal dificuldade e aprendizado que você teve ao longo da sua carreira? Porque você passou por uma função que realmente é uma função pouco comum e de alta responsabilidade e complexidade. O que te torna um profissional no mercado único, visto que você tinha uma operação na mão ali que, né, de alta responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, como é que isso afetou a sua vida, né? Qual a dificuldade que você passou, o aprendizado e como é que isso... Cara, eu acho que eu precisei ter muita resiliência, né, e autocontrole para realmente a ansiedade não me comer. Basicamente assim, entendeu? No sentido de que eu preciso manter a calma, mesmo que o sistema caia, eu tenho que saber quais são os botões que eu tenho que apertar, qual é o sistema de contingência que eu vou usar, enfim, isso me trouxe um senso de responsabilidade muito forte antes de tomar decisões. Não, mas aí, desculpa te atrapalhar, mas claro. Só para complementar, como é que você desligava o seu cérebro? Porque assim, nós passamos por situações no dia a dia, em casa, dúvida. filho doente, esse tipo de coisa. E você não podia se deixar afetar em nada, ou seja, você tinha que se blindar, né? E a gente fala hoje, você não divide o pessoal do profissional, mas você tinha que se blindar, porque se a sua cabeça não estava ali naquele momento, exato. Cara, poderia afetar. Como é que você se blindou disso? Como é que você fazia isso? Cara, de verdade, eu não sei te responder. De verdade, porque assim, é uma coisa que ela foi acontecendo, né? Então assim, óbvio, eu tava em outro estado, né? Na época, morava com a minha noiva, né? Que depois veio a ser minha esposa e mãe dos meus filhos, e eu não podia deixar realmente, como você falou, que as coisas externas atrapalhassem o meu senso de responsabilidade. Então, enquanto o André estava junto comigo, a gente se completava. Então assim, putz, André, eu não tô legal hoje, cara, toca aí, beleza, e a mesma coisa. Então assim, a gente ajudava o outro. Agora, quando eu saía de férias ou quando ele saía de férias, óbvio que ele é mais velho do que eu, ele tinha anos de experiência nessa posição, não foi a primeira instituição que ele trabalhou com isso, então ele já tinha esse processo como natural, só que para mim não era natural. Então assim, eu fui aprendendo com ele e comecei a entender por que ele era um cara fechado, por que ele era um cara que ficava muito focado, que não conversava com as pessoas, ele não podia se distrair nas conversas. Como aquela função afeta o pessoal, né? Exatamente. Porque, primeiro, é uma coisa que você não vai ficar falando num almoço de domingo com a família. Nunca. No churrasco, assim, cara, apertei o botão, porra, saiu 100 milhões. E você não pode nem comentar com as pessoas, porque isso é realmente um risco, entendeu? É um risco para sua integridade física. Então. Da mesma forma que eu nunca comentava com as pessoas, nem de táxi, de Uber, de reunião, porque eu faço toda a transação de numerário, eu conheço as transportadoras de valores, sou eu que faço a transação e etc e tal. Você não pode falar, né? Então, assim, pro meu time, eu sempre falei depois que ali éramos só nós dois, mas depois, quando eu fui para a instituição, aí eu tive um time que eu montei, enfim, que a gente foi trabalhando em conjunto, fui ensinando para eles essas particularidades e sempre comentei, né? Não fale sobre o que você faz. Se perguntarem, eu trabalho em banco, mas você faz o quê? Eu controlo. Não dê detalhes, né? Porque isso realmente se torna uma coisa perigosa. E aí, nessa nova instituição, que aí foi quando eu saí de Recife e voltei para São Paulo, que aí eu fui para o varejão, ou seja, eu fui para as agências, né? Então, peguei todo aquele processo de controle, né? Da resiliência, da paciência, do senso de dono, e comecei a jogar nesse processo de agências, né? E não da área comercial. Toda agência tem uma diretoria comercial e uma diretoria operacional administrativa, né? E eu era da parte operacional administrativa. Ou seja,
é que cada instituição chama de um jeito, né? Hoje até não são todas as instituições que têm a posição do gerente administrativo, mas que é o tesoureiro, é o cara que cuida do cofre, que cuida do caixa, enfim, da segurança, da limpeza, se o alarme está funcionando, se o servidor está em ordem, se a porta giratória está funcionando, que recebe a Polícia Federal, que vai lá constantemente para fazer vistorias, para permanecer com o seu laudo de aprovação e permite que você tenha a agência aberta. Para você poder operar, né? Poder operar, né? Por isso que eu falei no começo, a diferença entre uma loja, uma lotérica e uma agência bancária. A agência bancária tem N coisas que ela precisa seguir. Não é só o alvará de prefeitura, é o alvará da Polícia Federal, do Banco Central, enfim, são N coisas que se a gente ficar conversando aqui, a gente vai ficar horas e horas falando sobre essas particularidades. Então, assim, só voltando um pouco ao raciocínio, de você saber que você tem essa responsabilidade, que você tem essa função, tudo que está sobre a sua gestão, né? Ou seja, que é o dinheiro físico, né? Que pode realmente, cara, quantas histórias de sequestro de gerente de banco a gente não escuta, porque, enfim, vai atrás da família, cara, é uma coisa realmente perigosa, entendeu? E você precisa ter muito cuidado, muito zelo, então assim, e aí eu fui misturando todo o processo de controle operacional e de riscos da rede de franquias lá no Nordeste, né? Junto com o controle e a expertise da resiliência, etc e tal. E aí a gente foi montando essa rede de agências, né? O banco, ele tinha só 2 agências quando eu cheguei, e quando eu saí ele já estava com 22. E assim, cara, de verdade, é apaixonante. Para quem gosta, é óbvio. Você tem que gostar de números, você tem que se interessar pelo mercado. É muita coisa, né, cara? Entendeu? É muita coisa. A dinâmica, ela é apaixonante, mas tem muita coisa que acontece ali que você precisa ter aptidão. Cara, e o networking, como é que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque assim, como é que o networking aconteceu na sua carreira? Eu vejo que assim, a grande maioria das pessoas, o networking ele é fundamental. Exatamente. Como é que funciona isso no ambiente bancário? Cara, o networking, conforme eu comentei, né? Quando eu entrei na posição de piloto, enfim, comecei a montar a tesouraria, você começa a fazer contato com os outros bancos, enfim, como é que ele começou, né? Eu tinha uma transportadora que prestava o serviço para esse banco em Recife, e aí eu conversei com ele e falou assim, vou te apresentar o cara que é da Caixa. E aí você vai, conversa com o cara da Caixa. Não, vou te apresentar o cara que é do Bradesco, vou te apresentar o cara que é do Banco do Brasil, o cara que é do Santander, o cara que é do Itaú, enfim. E aí você vai e começa a conversar com as pessoas e você vê que existem humanos do outro lado, com as mesmas dores do que você. Óbvio que dentro do seu tamanho operacional, sim, né? Cada um basicamente dentro da sua caixinha, né? Mas as dores são iguais, entendeu? Indiferentemente da instituição que você trabalha, as dores são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, os custos são os mesmos, né? Então, assim, isso ajuda muito no networking, porque você começa a conversar e eu falo, eu tô com esse problema aqui, e o cara, eu já tive, eu fiz assim, converso com aquela pessoa, enfim, e aí você vai aumentando o seu networking dentro dessa operação, né, dessa operação do varejo. Então, realmente, isso me ajudou bastante, né, Tanto é que eu já estava basicamente há 5 anos fora do mercado bancário, trabalhando na rede de franquias, e quem me indicou para trabalhar em Recife foi um ex-colega meu da primeira instituição. Então, assim, você começa a conversar e o cara, não, putz, aquele banco está precisando dessa posição, acho que conecta com a sua, com o teu perfil, etc e tal, e aí você vai. Então, assim, aí você conhece um cara, um diretor, aí, na época, teve um dos diretores do Bradesco que se aposentou e foi trabalhar com a gente. Então, assim, você vai aumentando o teu leque de conhecimento, né, e vai conhecendo, além de novas áreas, novos processos, produtos, etc e tal, novas pessoas. Então, o networking, ele é realmente super importante, né? Ele é bastante importante mesmo para você conseguir ajudar a instituição, né? Eu lembro que na última instituição que eu trabalhei, o piloto também, um cara, depois você vai conhecendo, você vai entendendo por que a pessoa é daquele jeito, né? Então, assim, eu só consegui conversar com ele quando eu cheguei do lado dele e falei assim, então, eu já fui piloto. Aí ele relaxou. Aí ele relaxou. Sabe o que eu tô passando. Entendeu? Ele sabe. Então a gente foi conversando e assim, aí você vai criando amizade, vai trocando ideia, ele vai trazendo as experiências, porque
Cara, ninguém é dono da verdade. Ninguém sabe tudo. E é um negócio muito solitário também, muito, né? Muito, de verdade. É solitário mesmo, cara. Você não pode comentar com ninguém, você tem que sempre se esquivar. Às vezes, a única forma que você tem de lidar com a pressão é você tirar pra fora. Exatamente. Aí, muitas vezes, algumas pessoas não conseguem fazer terapia ou por algum motivo não querem fazer terapia. Exato. Então, isso é um negócio que afeta bastante. E assim, você tocou num ponto muito importante. A terapia é uma coisa que me ajuda bastante hoje, né? Até o meu autoconhecimento, e eu sempre comento com as pessoas, quem tem a oportunidade de fazer, faça. Porque eu até brinco, né? Eu faço terapia para aguentar aqueles que acham que não precisam fazer terapia. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é muito bacana, cara. É uma coisa que te traz um autoconhecimento, enfim, que realmente ajuda, né? Cara, às vezes a gente tenta até expor dentro de casa e é difícil fazer com que as pessoas entendam exatamente o que você faz. Exatamente. Fazer a terapia te ajuda a lidar com uma série de coisas, principalmente com seus monstros, né, e fantasmas que você tem, porque, cara, ser executivo em qualquer segmento já é difícil, é solitário. Exatamente. Você Quanto lidar mais pra cima você tá na pirâmide, mais sozinho você tá. Exatamente. Não tem jeito, é como você tá numa montanha, lá no topo de uma montanha, sem ninguém te vendo, você tendo que fazer tudo acontecer. Aí você tá num ambiente bancário, numa posição como essa, cara, a pessoa tem que ter muito controle emocional ali, que com certeza se tornou um grande aprendizado para você agora nessa sua fase de carreira. E eu queria, a gente tá indo pro final, mas eu queria explorar um pouquinho como é que você tá vendo o mercado hoje, porque tá vendo muitos bancos digitais, a coisa acontecendo, bastante. E você trabalhou no varejo lá assim, banco de rua, né? Onde as pessoas precisam ali com dinheiro. Como é que você tá vendo essa digitalização dos bancos e essa necessidade ainda de manter essas estruturas, porque tem banco que nem estrutura tem, né? Não tem agência bancária, não tem nada. Não tem. Então como é que você tá vendo o mercado? Cara, é assim, isso vai muito da instituição que você trabalha, né? Então, quando você está nos fóruns por exemplo, da Febraban, que tem, né, os fóruns sobre agência, etc e tal, você sempre escuta agora, depois da pandemia, né, que você entrou naquele processo realmente do home office, enfim, de você ter a necessidade realmente de se moldar ao eletrônico, né? Então, assim, várias instituições, inclusive as públicas, elas vêm encerrando agências, tá? Mas eu acredito que, assim, vai parar de existir agência? Cara, eu acho que aqui no Brasil, especificamente, não tão rápido quanto as pessoas imaginam. Tipo assim, daqui 5 anos não tem mais agência bancária? Não, isso não tem como não ter. Exatamente. Por quê? Porque você ainda tem o público que é não bancarizado, tá? Infelizmente a gente tem, né? Principalmente a classe mais pobre, ela não é bancarizada. Você tem os aposentados, tá? Que realmente eles têm medo de usar a questão eletrônica, e por ter trabalhado nessa área do varejo de agência, óbvio que eu fiz muito atendimento, e você realmente vê que o cara, ele viaja de uma cidade para outra para ir na agência, porque ele realmente não acredita que pagar pelo aplicativo vai funcionar. Isso se ele tiver um smartphone, entendeu? Exatamente. Então, assim, isso vem muito em encontro, óbvio, com as novas gerações, que elas fomentam, elas têm essa necessidade de consumir tecnologia, né? Não que a nossa não tenha, a gente tem, e acho que isso é importante, é o crescimento da humanidade, não tem como fugir. Eu sou um pouquinho mais rústico, por exemplo, o meu cartão não tem aproximação. Então, eu ainda não tenho essa confiança de sair. Exatamente, então assim, tem gente que realmente não confia, fica com medo, né? As fraudes existem, mas os bancos estão cada vez mais se protegendo, né? Se profissionalizando nessa questão da segurança eletrônica, né? Mas às vezes a bandidagem ela está um pouco mais avançada, né? Enfim, infelizmente, né? Eu falo você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Não tem como você achar que você não pode cair num golpe, pode. Aí você vai perguntar, Carlão, você já caiu em golpe? Já caí. Enfim, mesmo sendo da área, etc e tal, às vezes você tá não tá prestando atenção, você faz a coisa meio no automático. Pronto, aí você vê, fiz uma besteira, entendeu? E às vezes você tem como reverter? Tem, às vezes você não tem como reverter, né? Então assim, eu como pessoa física já fiz uma besteira de mandar um Pix para uma pessoa que me pediu e eu não me atentei e mandei. R$250, é dinheiro, perdi. Entendeu? Não consegui recuperar, mesmo avisando a área de fraude, etc e tal, pedindo para ter, porque aí existem processos de segurança, né, principalmente para a questão do Pix, que a instituição ela vai juntar outro e falar, olha, essa operação tem suspeita de fraude, você avalia a conta corrente daquele que recebeu, se realmente tem essa suspeita de fraude, você bloqueia a conta e devolve o dinheiro.
Mas normalmente o cara que está fazendo esse tipo de transação, ele é muito rápido. Então o dinheiro caiu, ele já tira de lá. Não dá tempo, entendeu? Então assim, você tem que tomar cuidado. Então por isso que eu acredito que você tem, óbvio, a tecnologia chegando até com as fintechs, com esses bancos digitais que trazem coisas novas, né? Mas os bancões, como eu gosto de falar, eles estão na tecnologia? Estão. Eles seguem a mesma linha? Seguem a mesma linha, óbvio. Porque se você não crescer, você perde mercado. Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender que você ainda tem um público que depende da sua rede de agência, que precisa desse sentar aqui como a gente está fazendo e conversar olho no olho para, enfim, para fazer uma aplicação na poupança, para fazer um plano de previdência, ou qualquer que seja, financiar um carro. Então ele precisa sentar na mesa do gerente e conversar, diferentemente da gente que, enfim, pega o telefone, conversa pelo aplicativo, é diferente. Eu costumo brincar, enquanto o 5G não chegar na base da pirâmide, a gente vai ter agência, a gente vai ter televisão, a gente vai ter rádio, a gente vai ter tudo. Exatamente. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Eu acho que a interação humana, ela é necessária, ela se faz necessária. É legal o home office, é legal o modelo híbrido, mas você vê que realmente você precisa ter esse processo de sentar e conversar com as pessoas, né? Porque, enfim, não é só ouvir uma voz, é você sentir a energia, enfim, você perceber se aquela pessoa, ela tá ou não, sei lá, precisando de uma conversa, desabafar de alguma coisa, e você só percebe isso com mais facilidade no dia a dia, né, da vivência humana. Né? E nas conexões, né? Eu falo para as pessoas falar o networking. Cara, como é que você faz networking no home office? Eu trabalho, por exemplo, 100% home office, trabalho numa empresa onde tem 1.500 colaboradores hoje no Brasil, e eu conheço alguns, porque eu já visitei o escritório do Sul, o escritório de São Paulo, mas a grande maioria da empresa você não conhece. Na festa de final do ano, da última vez na empresa, você olha e fala assim, cara, é um monte de estranho, eu não sei onde eu tô. Então, assim, você perde até a construção de networking, que é importante para a carreira, as conexões que você faz. Então, assim, eu vejo que hoje o mercado já está voltando para o híbrido, quase que é normal, o home office, algumas poucas vagas, e o presencial já vejo muitas empresas falam assim, cara, é 100%. É 100%. E assim, é engraçado, porque aí você vai conversando com as pessoas e assim, mas se for híbrido eu não quero trabalhar, só vou trabalhar se for no home office. Não, tudo bem, é uma escolha, né? Cada um tem as suas escolhas. Mas, enfim, a gente precisa entender. Eu digo como ser humano, né? Que nós passamos por um momento completamente atípico, né? Para várias gerações, que foi esse processo da pandemia, e a gente, de forma obrigatória, teve que se trancar dentro de casa. Se está certo ou errado, eu não estou aqui para julgar nada, mas foi o que aconteceu, né? E as empresas precisaram se adaptar a isso e de forma muito rápida, né? Não existia home office no banco que eu trabalhava. Nem se cogitava. Uma coisa que a gente pode discutir para daqui para frente, e de repente, do nada, você é obrigado a fazer. Você é obrigado a fazer. Então, as pessoas colocando o desktop embaixo do braço, não era notebook. Levando o desktop, levando para casa com o monitor, o teclado e trabalhando de casa. Entendeu? Porque na época, não era todo mundo que tinha notebook. Hoje é diferente. Né? Hoje é 100% a galera usando notebook, etc e tal. Eu até brinco, porque como eu fazia gestão de times à distância, nós fazíamos as nossas reuniões semanais por call. Entendeu? Não tinha videoconferência. Era call mesmo, era né? Call, todo mundo na ligação. Na ligação com Viva Voz e a gente conversando, etc e tal. E aí, quando entrou a pandemia, eu falei, cara, que barato. Esse Teams aí vai ajudar muito, porque eu vou conseguir olhar no olho do cara que tá na agência e sentir a dor dele. Porque no telefone... Cara, você não sente, né? É frio, sente, né? Cara, é muito frio, uma conexão muito fria. E aí, isso nos ajudou, por incrível que pareça, né? Enquanto tinham outros gestores que estavam arrancando os cabelos de como é que eu vou fazer a gestão do meu time à distância, eu falei, cara, que barato. Eu fiquei até mais aliviado, porque agora eu tenho essa tecnologia para me ajudar, né? Então, a gente veio com o Teams, veio com o Zoom, enfim, o Google Meet, usando... Tinha o Skype, mas não era uma coisa usual. Por quê? Porque não eram todas as máquinas que tinham a câmera. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente passou por uma transformação muito rápida, como sociedade, enfim. E isso, óbvio que a gente precisa se adaptar, né? Agora que acabou a pandemia, que a coisa está mais leve, você vê, inclusive as grandes empresas como Facebook, Google, falando, galera, volta, entendeu?
a nova geração tá um pouquinho mais resistente. Exatamente. Não só a nova, né? Mas algumas gerações anteriores Sim. também, que provaram do home office e viram quanto realmente é produtivo. Exatamente. Mas eu, por exemplo, a minha filha, quando na pandemia, e ela pegou a pandemia no período, hoje ela tem 10 anos, né? Mas ela pegou uma pandemia num período em que ela nem sabia o que era uma pandemia. Sim. Mas o fato de voltar para a escola, voltar presencial, mostra que a gente somos animais sociais, né? Exatamente. A gente precisa ter disso. contato. Exatamente. Não adianta querer ficar... Isso afeta a aprendizagem, afeta a socialização. Falar que afetou muito, né? Apesar de ela ser uma criança expansiva, afetou muito a socialização dela, o fato de ter que ficar em casa. Mas é algo assim, que o mercado vai ter que se ajustar. Exatamente. Ainda acho que é muito precoce dizer se vai ser um modelo ou outro. Também acho. O mercado está tentando reverter e vai ver o impacto disso nas pessoas, nos processos, mas eu acho que o mercado ainda vai se ajustar, vamos encontrar um modelo ainda. Você comentando das crianças, né? Eu também tenho 3 filhos, então um hoje que está com 14, então ele assiste aula pelo celular. Gente, como é que você aprende português, matemática, física e química pelo celular? Não, é impossível. Né? Não tem como. Não tem como. Você perde o seu... Enfim, a questão de entender, de parar, prestar atenção, né? Mesmo porque o aparelho, ele te dá a possibilidade de você ter múltiplas tarefas. Quantas vezes eu não peguei minha filha, pequenininha, que mal sabia mexer no computador, com a professora aqui e uma tela aberta jogando um joguinho. E aí você abre a porta, ela olha e fala o seguinte... E eu não posso culpar, porque assim, a educação tá de um jeito que assim, cara, é chato, é mais legal um jogo do que assistir a professora, eu vou culpar ela por quê? Exatamente, entendeu? Então assim, eu também tive a minha filha mais nova, ela nasceu durante a pandemia, né? Então quando ela foi pra escolinha, a gente viu o quanto ela se desenvolveu muito mais rápido. Sim. Né? Então, assim, o quanto realmente a criança precisa dessa interação com outras crianças para andar, para falar, para brincar, para saber dividir uma coisa com a outra, né? Não ter aquela sensação de, é tudo meu e eu não posso dividir nada, enfim, aí vira aquela criança birrenta. E brigar também, né? Brigar, com os amiguinhos, exatamente. Discussão, faz parte do jogo, é isso aí, tem que brigar, eu não gosto, chega chateada, se frustra, né? Brigou comigo, vai pedir desculpa. A frustração. É isso aí, é uma coisa que se frustrar. Que você precisa se frustrar, porque se você não se frustrar, quando você chegar na vida adulta, né, e tiver que ouvir um não do seu chefe, como é que você vai reagir? Exatamente. Entendeu? Então é o que eu falo muito pro meu de 14. Eu falo, bicho, você quando tiver na vida profissional, você vai ter que saber ouvir não. A vida não é só ouvir sim, entendeu? Ela é mais não do que sim, na verdade. Exatamente, né? É o que eu falo, 90% das coisas que nós fazemos é por obrigação, não porque a gente quer. Cara, entendeu? Que papo delicioso, legal, Carlos. Cara. Vai ter que voltar. Incrível. Ficaríamos aqui horas conversando. Com certeza. Obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade de compartilhar tanto conhecimento e tá convidado aí pra gente poder explorar mais esses assuntos aí. Pô. Muito obrigado pela oportunidade aí e pelo bate-papo. Bacana. E muito obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, mandar via WhatsApp pros amigos, porque realmente aqui, você viu, é um MBA de graça esse programa. Eu aprendo muito, é a forma que eu mais aprendo e também construo relacionamento com executivos como o Carlos. Então até o próximo Carreira Talk Show.